Homem sem Ego, por Dmitry Petrov, capítulo 2, Equilíbrio e Dualidade. Equilíbrio é uma lei universal que existe na realidade. Sem equilíbrio, não existe tal realidade. E assim como o universo, nós, como seres humanos, devemos buscar o equilíbrio sempre. Fundamentalmente, o equilíbrio é a equalização da dualidade oposta. Uma vez que estamos livres dos ciclos, estamos em equilíbrio. Existe um aspecto de dualidade em tudo: bom e mal, preto e branco, medo e amor, verdade e falsidade. Em outras palavras, o que é verdadeiro também é falso. Ambas as extremidades do espectro existem simultaneamente. Compreendê-los e aceitá-los como um pode levar à pergunta fundamental: qual é o propósito de tudo isso, então? Bem, não há propósito na vida. Não há missão a ser cumprida. Só o ego conta com conquistas para se justificar. É tudo uma experiência. O objetivo pode, na verdade, ser a própria experiência. Em outras palavras, envolver-se totalmente no momento presente como uma representação da vida. Tão simples e tão difícil de incorporar mais uma forma de dualidade. Isso também pode levar à pergunta: por que ainda lutamos pela verdade, se não é a verdade última? Não há uma verdade última. E se houve tal fenômeno, tem a ver com o amor. Cada um de nós tem um lado claro e um lado escuro, como parte da dualidade. Mesmo o mais puro dos seres tem um aspecto de escuridão, porque não haveria tal conceito como luz se não houvesse escuridão. Da mesma forma, a escuridão não pode existir sem a luz. Mas por que isso é importante? Para integrar o ego, deve-se examinar todos os seus aspectos, incluindo a escuridão. Normalmente, a mente nos leva a acreditar que não existe tal aspecto dentro de nós, mas o subconsciente deve ser enfrentado. É composto de acumulações e programas. Não devemos ter medo de explorar essas profundezas, porque o que está armazenado lá pode emergir em nossa consciência comum, faz parte de nós. É preciso permitir a existência de sua escuridão e reconhecê-la. Novamente, seria tolice tentar erradicá-lo totalmente de seu ser. A chave aqui é perceber o ser. O eu é tudo o que você é, o eu maior. Não devemos continuar lutando contra isso. Aceitar a escuridão, aceitar a luz, aceitar o ego-mente, esse é o caminho. Desta forma, pode-se começar a aceitar e amar verdadeiramente a si mesmo, terminando finalmente a guerra interna. Porque você pode se tornar totalmente o self sem tudo que está dentro? Não. O self deve ser alcançado através da aceitação de todos. A dualidade em si é a permissão e coexistência simultânea de todos. Assim, ao perceber a natureza dualista da realidade, começamos a aceitar tudo que existe, nos tornamos abertos. Como um ato, a aceitação não está em ressonância com o ego, mas a rejeição está. A mente do ego rejeita para que possa ser separada. O verdadeiro eu é de aceitação e amor incondicional. Esta capacidade de aceitar o que é um verdadeiro dom para a humanidade. Se ao menos nós, como seres humanos, aceitássemos plenamente o momento presente como ele é,
e não recaíssemos nas ansiedades do passado ou do futuro, e nós podemos, essa é a questão. Um homem ou uma mulher sem ego é alguém aberto e receptivo. Ser fechado é ser definido pelo ego. Estar aberto é ser informe e permitir. Quando estamos permitindo, permitimos a possibilidade de todos. Quando estamos fechados, somos unilaterais. Para deixar o amor entrar, devemos estar abertos. O ego é quem define. Se você acredita que sabe mais do que os outros, você está jogando o jogo do ego. Portanto, esteja aberto e sinta qual é a sua própria perspectiva sobre a verdade e as verdades. Fundamentalmente, a mente humana não é capaz de perceber a verdade última. Esse tipo de conhecimento está além do escopo de nossa mente. É ilimitado, enquanto a mente humana tem limites evidentes. Se escolhermos pensar que somos oniscientes, estaremos fechados. Se estivermos abertos, aceitamos a possibilidade de estarmos errados nas percepções da mente. Sempre que pensamos que sabemos tudo, a vida vem e nos ensina a lição de que nós, como seres humanos, não somos capazes disso, porque a vida é incognoscível. Quando você acredita que a vida é um mistério a ser vivido, você permite que a mágica aconteça. E quando você a define, você evita que a mágica aconteça. Se alguém tem uma opinião definitiva sobre um assunto da vida, então ele não permite a dualidade, ele está fechado. Nós não estamos dizendo aqui que opiniões da mente devem ser evitadas. Não devemos nos apegar a elas. Somos muito, muito mais do que elas. O ego é da mente. A mente sempre se esforçará para analisar e separar-se como uma entidade individual. Portanto, esses entendimentos devem ser sentidos em vez de compreendidos. E a chave aqui é equilíbrio. É neste equilíbrio entre os polos opostos que surge o verdadeiro eu. Sempre há uma escolha a ser feita, medo ou amor. Podemos escolher qualquer um. O amor está do outro lado do medo. O caminho do medo leva a mais e mais desconexão. É o caminho do ego. O caminho do amor leva ao amor incondicional e à interconexão. E a diferença fundamental entre os dois é que o amor só pode ser experimentado na verdadeira realidade, o agora. Não há amor no passado ou no futuro. O amor pertence ao agora. Por outro lado, o medo é uma conexão direta com o passado ou futuro. Não há medo no absoluto agora, porque o que nos afasta do presente é o próprio medo. E o medo é apenas uma projeção. Assim, ao escolher o amor, escolhemos nosso verdadeiro eu. E ao escolher o medo, nos afastamos dele. Fundamentalmente, se tomarmos a decisão de escolher o amor, abandonamos o medo. A escolha é nossa, e essa é a experiência humana. Nós, como seres humanos, podemos até mudar de uma realidade para outra. Há um número infinito de realidades paralelas se manifestando simultaneamente. Assim, a cada decisão que tomamos, caminhamos em direção a uma realidade diferente. Isso implica a natureza dualista de todos. O que pensamos ser real e acontecendo é irreal e não ocorre simultaneamente em outra dimensão. Portanto, devemos almejar estar totalmente no agora, pois essa é a única experiência real da realidade. Podemos, em última instância, escolher nosso destino. Até a própria morte pode ser uma escolha.
O ego nunca escolheria a morte, mas o eu interior poderia. O que se quer dizer aqui é que depois que a lição é aprendida e o véu do ego removido, o verdadeiro eu pode se separar do corpo. Mas não tenha medo. Há muitas lições a serem aprendidas. E a maior delas, a lição do amor, pode levar mais do que uma vida inteira. Portanto, para ficar longe da morte, se essa for a decisão, nunca se deve parar de aprender. A vida é uma experiência de aprendizado e a morte o fim dela. Portanto, confie na vida. Esteja disposto a mudar e tente aceitar a morte, porque, fundamentalmente, ela faz parte da vida. Assim como a passagem da vida traz a morte traz a vida. Este é o caminho da natureza. Não há nada a temer. Se começarmos a confiar na vida, a intuição nos levará aonde precisamos estar. Não se preocupe muito com a vida e a morte. A vida sempre estará lá, mesmo quando você deixar o corpo. Abrace as lições. E assim como um guerreiro em batalha, esteja pronto para enfrentá-las totalmente. Você não pode fugir delas. Elas sempre se apresentarão para que você se expanda e evolua como ser humano. O estado de depressão é um exemplo dessa lição. E novamente, aqui a natureza dualística é revelada. Para abraçar totalmente o amor e a vida, deve-se também abraçar totalmente a escuridão e a realidade da morte. A expressão é o oposto da depressão, conforme a dualidade. A forma como nos expressamos em cada momento é o que projetamos no mundo, é a nossa vida. Frequentemente, encontramos pessoas muito sérias em sua expressão, mas a seriedade é uma forma de blindagem emocional. As expressões de seriedade, rigidez, dureza não são naturais e são simplesmente um véu, porque, se não for perturbada, a mente sempre irá gravitar em direção à felicidade e à alegria. E esses tipos de estados não permitem que isso aconteça. A seriedade não é o estado natural do ser. Se a mente não está em equilíbrio, recorremos a expressões como essas, a fim de construir uma defesa contra o mundo. Fazemos isso inconscientemente, para proteger nossa mente. Mas o ponto principal aqui não é definir a si mesmo com a mente. Se nos conectarmos com a vibração inerente da alegria mais profunda, presente em todos e cada um de nós, nos tornamos um com nós mesmos e não precisamos de tal couraça emocional. Se realmente percebermos que nossa expressão é nossa vida, que está em nossas mãos, nos tornamos fortalecidos. Expressão é a chave para iniciar o processo. Mesmo agora, enquanto você está lendo este livro, sorria. Apenas sorria de um lugar de alegria mais profunda, sem qualquer razão. Sorria mesmo que esteja profundamente magoado, porque a alegria é amor próprio. Alegria é a expressão de aceitar-se verdadeiramente e pode ser experimentado em cada momento da existência. Nós temos esse poder. Podemos escolher sentir alegria dentro de nós. Mas o que é o estado de depressão? É um estado de desequilíbrio. Para começar a equilibrar a depressão, é preciso começar a se expressar plenamente e permitir que suas emoções surjam. A depressão age como um vórtice de energia emocional. Se for continuamente abastecido, agirá mais ainda em forma de espiral e se intensificará ainda mais. Mas se for percebido como tal e aceito
como uma nuvem que passa, é diminuído. É preciso transformar a depressão, se for o caso, em expressão e equilibrar o fluxo interno e externo de energia. Quando nos sentimos para baixo, tentamos planejar e prever, para que nada possa interferir e nos trazer ainda mais para baixo. Usamos a mente. Mas, ao contrário, precisamos diminuir a atividade da mente. Essa desaceleração da mente levará nosso estado à homeostase, e novamente o equilíbrio é a maior chave. A depressão pode ser vista como um dos maiores professores da vida, se pudermos aceitá-la como tal. Então, o sofrimento se torna aprendizado e a experiência se torna autoexpansão. É um professor, um grande professor. Quando as lições da vida não foram enfrentadas, mas evitadas, a depressão fará com que as lições sejam aprendidas. E todos nós passamos por essa experiência, pois ela é fundamental para a vida. Em tal estado, você está sendo desafiado se está pronto para continuar expandindo e vivendo. O pior dos períodos geralmente são as passagens para o próximo capítulo de nossas vidas. Portanto, devemos abraçar a depressão e não temê-la. Devemos permitir a depressão e não combatê-la. Quando a lição for aprendida, a depressão diminuirá. Nosso ser está sempre voltado para a bem-aventurança, e quando estivermos prontos, voltaremos a isso. A coragem é uma forma muito especial de expressão humana, e como tal, se opõe à depressão. É uma forma de equilíbrio. É quando você faz as coisas que conhece profundamente que precisa fazer. Você não se desvia ou as adia. Você segue sua intuição e age de acordo com ela. Somente a coragem e a fé podem impulsionar o ser humano além de qualquer um dos momentos mais sombrios. E como a compreensão fundamental de que somos eternos está profundamente enraizada, começamos a agir com coragem. Esta é a característica do ser equilibrado. Nossas vidas, ditadas pelo ego, são orientadas para realizações. Essa pressa constante em direção aos objetivos está, na verdade, nos afastando deles. Mais uma forma de dualidade. O ato de pressa é o ato de medo de não atingir a meta. Se quisermos manifestar essa nossa conquista, devemos sim deixar ir e criar espaço para que ela aconteça. Ao fazer isso, aceitamos a possibilidade de não conseguir nada e, nesse estado, não dependemos do resultado. Então, nós desapegamos e começamos a atrair o resultado desejado. O universo é onisciente e nossos desejos e objetivos já são conhecidos. Não há necessidade de pressionar ou ficar obcecado, mas sim criar um equilíbrio entre o desapego e o desejo. Nesse equilíbrio, nossas intenções estão conectadas ao coração. Só então a manifestação é rápida. Esta é a chave aqui. E como dizem, sem pressa, sem preocupação. As crianças nascem em consciência pura. Eles ainda não acumularam o eu-ego. Eles estão em equilíbrio. Então, nesse sentido, não devemos ensinar as crianças, mas sim aprender com elas e observá-las. A forma como se movem, a forma como riem e o estado em que se encontram, amor incondicional. Fundamentalmente, quando nascemos, estamos em pura percepção, em pura consciência. E então, à medida que a vida continua, mudamos para uma autorrealização mais voltada para o ego. Mas esta é a chave aqui. Devemos apontar para esse estado puro inicial.
ao invés do estado de associação cada vez maior com o eu. A mente gostaria de pensar que nós, como adultos, somos a principal razão para as crianças estarem encarnadas na Terra. Ao contrário, eles estão encarnados aqui para serem nossos professores supremos. E nós nos tornamos seus pais para começar a maior lição de nossas vidas, o amor. Nossos filhos são partes de nós, assim como nós somos parte deles. Em termos físicos puros, eles são a evolução de nosso sêmen e óvulos combinados. Para o ego, não existe outro eu. Mas quando ocorre esse milagre da vida, de repente esse eu não é o único. Aparece um eu externo, não vinculado ao nosso corpo, mas sim em um externo. Há uma inegável conexão que mesmo a mente não pode descartar. O despertar ocorre. Nesta separação entre eu interno e externo, manifesta-se o amor incondicional. O ego é diminuído. Assim, somos um com nossos filhos, assim como éramos com os nossos pais. As crianças são de fato um milagre da vida e uma pura manifestação do amor. Criar equilíbrio interno é impossível sem um corpo saudável. O corpo é a base da nossa experiência humana. Mas o que significa corpo saudável? Significa o estado ideal absoluto de ser, no qual você sente profundamente que não há nada a ser curado ou melhorado. Significa conexão corpo-mente completa. Se houver um aspecto a ser melhorado, então o corpo não está saudável. Então há comprometimento. Todo compromisso com esse estado ideal é um compromisso com a saúde do corpo. Nós, como seres divinos, merecemos isso. Se você sente que algo é ruim para o seu bem-estar e decide continuar fazendo isso, você não é saudável. Isso é o que a maioria das pessoas modernas fazem. Elas continuam se comprometendo. Saúde completa é felicidade completa. Não pode haver um sem o outro, e daí a importância da conexão corpo-mente. Em algum momento da viagem, eu acredito que chegaremos ao entendimento de que tudo o que realmente importa é o amor. Tudo além disso é uma ilusão, um jogo de dualidade, nos afastando da verdade. E nesta perspectiva de amor, cada momento que gastamos em desilusão e desequilíbrio é falso. Mas, para sermos abertos e favoráveis, devemos tratar o corpo como uma embarcação de Deus e amar verdadeiramente a nós mesmos.